aqui no Sport Center. Mas eu quero que vocês falem para mim primeiro sobre os titulares, os primeiros que entraram em campo, como que eles saíram e o que vocês acharam das modificações, se vocês acharam de fato que elas foram boas ou se atuaram melhor de fato no segundo tempo mesmo. Quais são os destaques, Donk, para você? Olha, para mim os destaques maiores vão para o segundo tempo. É inevitável, não só pelo placar de 3-0 construído pelo Corinthians, mas pela própria atuação. Assim, o Corinthians foi superior mesmo no primeiro tempo, embora um jogo de fundo, então jogando de uma forma diferente, com a lesão do Palácios, de repente ele pode ter tido um renascimento no Corinthians, né? E ele aproveitou muito bem essa oportunidade, para mim seria o grande destaque. Apenas expulsões, porque é ruim para os dois times, amistoso você quer... Terceiro jogo seguido que o Corinthians tem um jogador expulso. Exato, e assim, situação de jogo de amistoso você quer... estimular, ver situações de jogo, e aí você acaba comprometendo com um jogador a menos, mesmo o Corinthians que ainda teve uma vantagem numérica, porque isso acaba impedindo que você exercite exatamente situações mais normais dentro do jogo. Quando a gente olha, Mari, olhando cronologicamente o que aconteceu na partida, a gente tem primeiro as para aí sim a gente vê o Corinthians realizando ali, fazendo seus 3 gols, na verdade, né? Isso você acha que aconteceu? São muitos fatores, mas você acha que aconteceu por conta das expulsões, principalmente, ou de fato você acha que as modificações foram as que culminaram aí nos 3 gols do Corinthians? A expulsão, tanto do Fagner quanto do Telles, elas acontecem, aí o Antônio ele mexe na equipe e aí realmente o Corinthians sai mais pro jogo. Porque o Donk tem razão, o Corinthians ele foi superior e ele teve o domínio da partida, mas um domínio quase nada ofensivo no primeiro tempo. A criação baixa, lá na frente, um entendimento meio que esquisito ali do Yuri mais pro lado, né? O Pedro Raul teve uma chance muito boa, bem no comecinho, mas o Corinthians ele não conseguiu criar, ele não conseguiu levar tanto perigo assim, e aí depois tem as substituições, e é o Romero que emenda um bom momento do fim da temporada passada para essa temporada. Ele passa o Yuri Alberto na artilharia desse ano, jogando de centroavante. Dos 7 gols dele nesse ano, 5 foram nessa função que o Antônio está colocando ele agora, mais centralizado. Então, acho que para além do que a gente está debatendo aqui, se o Corinthians jogou bem ou não jogou, é o Antônio Oliveira ver com quem ele pode contar, quem está respondendo para ele. Eu acho que ontem o amistoso foi bom para isso. O Antônio Oliveira ele teve respostas que vieram do banco de reservas. Ô Lili, quero saber também como que estava o clima na beira do gramado no nosso amistoso, não tão amistoso assim. Me falaram aqui que o Fagner saiu, olha, muito bravo depois da expulsão, é isso? Saiu bem irritado depois daquele lance, e aí, como a gente estava bem próximo ali no gramado, eu pude acompanhar tudo bem de perto, né? Ele até chegou a falar para o quarto árbitro que não precisava da expulsão, né? Que acaba estragando o jogo, que era um amistoso. Aí o pessoal do Corinthians acabou levando ele até o vestiário, porque aí, ao mesmo tempo, o auxiliar técnico, o Diego Favarin, que estava ali no banco também, e ele foi expulso, ele ficou sentadinho ali, né? Deixa eu ficar aqui, sem ninguém perceber. Mas aí o pessoal do banco do Londrina percebeu, começou a reclamar com o árbitro. Aí foi aquela confusão para ele sair também. Agora eu quero destacar uma coisa que me chamou muita atenção. O Antônio Oliveira, desde que o primeiro apito inicial ali da partida, ele alugou o bandeirinha, ficava ali no ouvido dele, reclamando de um lance, ia perto. Eu falei, daqui a pouco vai sobrar um cartão amarelo para ele. Dito e feito, sobrou o cartão amarelo. Aí muitas pessoas ficaram se perguntando, né? Porque você viu o Antônio Oliveira na beira do campo, aí do nada ele corria para o banco e o Diego Auxiliar ia para a beira do campo. O que está acontecendo? Aí eu conversei com pessoas lá e informaram que é o seguinte, é o método de trabalho dele. Ele fica ali orientando a equipe, o técnico Antônio Oliveira, nas bolas paradas, o Diego Favarin ele assume, porque ele é auxiliar técnico das bolas paradas. Então qualquer lance de bola parada, de ataque, na defesa, enfim, ele vai lá passar as orientações. Então eles ficam nessa movimentação. É bem intenso o banco de reservas ali do Corinthians. E para pontuar também essa questão de união do grupo, isso eu percebi demais. Em cada lance todo mundo levantava, todo mundo reclamava, aplaudiram o Romero, aplaudiram o Giovani. Então nessa questão de grupo também o Corinthians está bem entrosado.
Isso porque a gente nem falou, a gente só falou falando da expulsão. Depois teve a briga generalizada ali, né? Teve tudo isso também, mas falando especificamente do Fagner, a expulsão, ela é válida de fato? Você acha que ela deveria ter acontecido mesmo, Mari? Ou a expulsão é muito por conta de tudo isso que roda, né, em torno do Fagner, da fama que o Fagner tem? Acho que tem os dois, assim, o Fagner justificar de que não precisaria da expulsão porque é um amistoso, por outro lado, não precisaria também dessa confusão, porque é um amistoso, então assim, é ação e reação, né, o árbitro, ele está lá apitando um jogo amistoso, mas com as regras que valem para um jogo profissional, né, com um jogo valendo, então assim, é uma forma também do árbitro manter o controle da partida, expulsou um de cada lado, não é que foi uma coisa só para o Fagner, de que ele marcou o Fagner, de que pega por esse histórico, não. Ele identificou ali que os dois entraram no embate e ele expulsou um para cada lado. Depois tem mais uma expulsão pro lado do Londrina, mas aí era uma falta em cima do Romero, enfim, acho que já tinha cartão amarelo, né? Então acho que não necessariamente foi um embate ali que teve soco, que teve para, né, a gente justificar. Mas eu acho que o árbitro, pensando no controle do jogo ali, ele entendeu que o certo era expulsão. Porque é isso, né? Você tá falando de um amistoso, mas que compõe as regras de um jogo normal. Exato. Assim, você pode até contemporizar, porque não vai valer oficialmente, e é ruim para os dois lados a expulsão. Porque ele complica as situações que você poderia trabalhar de jogo. Então, assim, foi ruim pro Corinthians e foi ruim pro Londrina. Então, poderia ter contemporizado, tudo mais. Talvez o fato de ter acontecido um desentendimento geral, acho que isso acabou também influenciando mais a expulsão, tudo bem. Mas, assim, é como a Mari colocou. A gente vai chamar o VAR pro amistoso. Já cornetou ele toda hora, ainda até no amistoso, assim, quando tinha razão. Lili, muito obrigada pela sua participação. Um bom retorno aqui para São Paulo. Um beijo para você. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Vou seguir acompanhando aí a programação do Corinthians, que na semana que vem aí já tem estreia. O calendário é para valer. Sul-Americana, tem Campeonato Brasileiro, depois Copa do Brasil, aquele calendário que a gente adora, né? Beijo para vocês. Tchau. Lili vai tirar o Fábio Santos ali do Regenerativo. Vem trabalhar, vem trabalhar.